Olá pessoal, aqui quem fala mais uma vez é o professor André Gustavo Schaefer da UFFS Campus Erechim. Eu decidi fazer mais um vídeo para disponibilizar no canal, utilizando de novo o nosso algoritmo conhecido, enfim, de alguns que já conhecem os outros vídeos do canal, o algoritmo do Perceptron. Um pouco mais voltado agora para uma atividade, um roteiro didático, uma atividade didática de ensino de estatística, ou no mínimo atrelada ou articulada ao ensino de estatística básica, já dando um passo para se chegar à compreensão do que vem a ser um modelo matemático, né, que é o produto, o resultado do processamento do algoritmo do Perceptron. É um modelo matemático que reflete ou explica ou traz informações sobre um determinado fenômeno, uma determinada realidade. Então, eu decidi bolar essa articulação através de um exemplo bastante simples, de extremamente fácil compreensão. Isso é bastante útil porque chama a atenção dos alunos, eles se envolvem, querem participar desse desafio de tentar entender e descobrir quem foi que fez tal coisa ou alguma coisa. E tenho visto algumas questões da Olimpíada Brasileira de Matemática com nomes quem chegou primeiro, não sei, alguma coisa assim, não me recordo exatamente a questão, e que acabaram fazendo um certo sucesso na internet, e usei um pouquinho disso também na mesma ideia para fazer essa apresentação. Então, a ideia aqui é muito simples, e a gente vai ver algumas questões que dizem respeito à organização dos dados estatísticos, com relação do porquê colocar em tabela, do porquê fazer a etapa da organização, que faz parte da estatística descritiva, né, a organização dos dados, da importância de organizá-los, da importância de se criar gráficos sobre esses dados, né, através de exemplos bastante simples. E o poder daí que tem do Perceptron, de um algoritmo, né, computacional, em relação a simples, vamos dizer assim, análise estatística através da organização, enfim, desses processos estatísticos, porque ela acaba limitando, né, a nossa capacidade de interpretação dos dados e geração de resultados, ou nossa capacidade de encontrar respostas. Então esse é um exemplo didático porque ele mostra isso, ele mostra exatamente isso. Bom, o que eu consegui inventar, né, no auge da minha criatividade? Poderia ser outras situações, mas eu pensei no seguinte, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 crianças, né? Coloquei aqui, acho que eu não preciso dar zoom por enquanto, que seriam os netinhos de uma vovó, né? Qualquer. Então a vovó estava muito braba com eles, porque aconteceu o seguinte, em diversas situações ela guardava tá aqui no cantinho, né? Acho que tá dando para ver. Depois, na medida que for sendo necessário o zoom, eu faço o zoom. Então ela ficava chateada porque em diversas situações sumia do armário onde ela guardava aquele chocolate especial para fazer a cobertura dos bolos, etc., né? Que ela deixava reservado para isso, e ela não queria que ninguém comesse. Então ela desconfiava, obviamente, se voltou para os seus 12 netinhos: o Antônio, a Bianca, o Carlos, a Daniela, a Érica, o Fábio, a Gabriel, Helena, Ismael, José, Karina e Laura. Então os nomezinhos ali em ordem alfabética. Então o que ela resolveu fazer, né? Olha, como eu não tenho como saber quem é que está roubando e eu quero descobrir quem que é, eu vou fazer uma estatística. Eu sei quem foi que veio na minha casa em determinado dia, né? E eu vou marcar com um xizinho no nome de cada um deles que veio, de modo que eu possa saber, né, se nesse dia, então, houve roubo do meu chocolate para cobertura, sim ou não. Nesse caso dessa planilha, se não houve o roubo, a célula está em branco. E se houve, a vovó anotou com a palavrinha sim. Então os xizinhos aqui, eles marcam que no dia 0, na verdade, é a única razão, né? Não tem muito porquê se registrar a data nesse caso, mas essa coluna A
com os números variando de 0 até 119, que foram 119 coletas que a vovó fez, completam 120 registros, né, 120 linhas que vão alimentar uma matriz de dados com essa informação, que eu já vou mostrar a seguir. Então, no dia 0, né, veio na casa da vovó o Antônio, a Bianca, a Daniela, diminuiu o zoom, o Gabriel e o José. Mas, como vocês podem ver aqui, não houve roubo da cobertura de chocolate. Lembrando que a vovó quer descobrir quem é que está roubando. Aí no dia 1 veio a Bianca, o Carlos, a Bianca e o Carlos só. Também não houve o roubo. Né? No dia 2, a Bianca, o Carlos, o Fábio, o Gabriel, o Ismael e a Karina. E aqui houve roubo do chocolate para a cobertura, que a vovó não quer que roube. O que acontece? Ela ficou, então, ao final desse processo, com essas informações todas aqui, ó. Então, tem dias em que houve roubo e dias em que não houve roubo. Então, tá, 120 registros, né, de 0 a 119. Então, a primeira coisa que chama... Bom, aqui está uma breve explicação, né? Todo esse material está disponível nos links aqui abaixo para vocês baixarem. Inclusive as planilhas, inclusive o programa em Arduino, e é só isso, que na verdade só isso. Então aqui, quando os netinhos estavam na casa da vovó, ela marcava um X, como eu expliquei. O problema é que não necessariamente todas as vezes que o ladrãozinho ia na casa da vovó, ele roubava. Isso vamos dizer assim, se fosse tão direto, né, todas as vezes que ele vai ele rouba, ficaria bem mais fácil de encontrar vamos dizer assim, essa resposta, né, de quem é o netinho ladrão. Outra coisa, e se for mais que um ladrão? Né? Então, eu já preparo essa minha apresentação para quem estiver vendo nesse momento, afirmando que são 2 os ladrões, certo? Mas aí a gente vai desenvolver mostrando os limites do que se consegue, sei lá, com visualizações simples, né, através da organização de dados e gráficos, ok? Como que isso funciona? Depois nós vamos para o código, mas nesse momento eu já posso explicar aqui. Cada vez que... Eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui, ó, só para aparecer. Cada vez que é marcado essa minha planilha, explicando um pouquinho sobre ela, por exemplo, aqui no canto a gente tem a informação que corresponde à presença ou não, aqui nesse cantinho, nessa célula, né? A presença ou não do Antônio no dia 0. O Antônio seria o netinho de índice 0, né? Porque ele está na primeira das colunas. E a Bianca seria a netinha de índice 1. Então, ela está na segunda das colunas. No entanto, eles, nesse mesmo dia, o dia 0, né? Eles... deixa eu ver se os dois estavam... os dois estavam aqui, né? Os dois estavam presentes na casa da vovó. Então, eu escolhi arbitrariamente os valores 2 para o caso do netinho estar presente na referida data e 1 para o caso dele não estar presente. No caso aqui é o Antônio, no dia 1, né? Dia 1, correspondendo à linha 1 dessa matriz, ele não estava presente na casa da vovó. Então, essa célula, esse espaço da matriz recebe o valor 1. Caso ele estava presente, recebe o valor 2. Então, aqui eu quero fazer só uma mudança para vocês verem como é que a planilha funciona, caso alguém queira usar para outro propósito e tal, né? Se eu, por exemplo, aqui tirar o X, tirar esse X aqui do Antônio, ó, quando eu pressionar Del aqui no teclado, esse número aqui do canto, correspondente à presença dele, vai mudar para 1. Ó. Então, pressionei Del, a gente pode ver que esse número aqui agora mudou para 1, ó, porque ele não está mais. Então, ela é dinâmica. Por que ela é dinâmica? Porque ela usa um teste, né? Como está dando para ver aqui, ó. Se a célula B3 for igual a um X, ele concatena um texto, né? M de índice, o valor da célula, então, da coluna A3, né? Que é o número do dia, que corresponde, na verdade, à linha da matriz. É igual a 2. Caso contrário, ele faz a mesma coisa, só fazendo receber, ou seja, igual a 1. Certo? Então fica fácil, porque depois, independente dos valores que a gente coloca na matriz ali, eu fui mesmo aleatoriamente clicando assim aleatoriamente e colocando X na matriz, né? Só para preencher ela mais de acordo. Então aqui tinha um Xzinho também, não faria muita diferença se a gente deixasse com ou sem, né? Mas isso me permite fazer o seguinte, ó, que é uma coisa que nós vamos fazer depois na demonstração final,
eu simplesmente posso pegar toda essa matriz aqui, ó. Ele me gerou os dados para todos os dias, né? Todos os dias e todos os netinhos. Eu seleciono ela toda, faço Ctrl C e faço um Ctrl V lá no código do Arduino. Então os meus dados, né, já estarão todos presentes no Arduino. Ok? Então, o que eu desenvolvo, talvez com um tempo um pouco maior, né, para não deixar o vídeo muito extenso, o que eu desenvolvo é mostrar a ideia de que, ainda que exista uma tabela que organize os dados, que ajuda muito para se descobrir, encontrar os resultados, enfim, né, fazer inferências, etc., e resolver algum problema, mesmo assim, nesse caso, é difícil, olhando para esses xizinhos aqui, conseguir saber alguma coisa, não é verdade? A primeira coisa que eu faria seria vir aqui para o lado, ó, aqui embaixo eu tenho uma segunda planilha que eu chamei de organização dos dados. Se a gente clicar aqui na planilha de organização dos dados, eu faço as seguintes perguntas, ó. Eu trouxe uma cópia daquela tabela, né, da planilha anterior, e nessa fase de organização dos dados, eu pergunto, o que se pode constatar olhando agora para essa tabela? Por quê? Essa tabela agora só contém os dados dos dias em que houve roubo. Desculpa, na verdade tem os outros também, mas ela está ordenada, esse espaço aqui, ó, corresponde, vamos colocar uma outra cor aqui, colocar um fundo de cor azul claro, corresponde a informações de somente quando houve roubo. Então, se a gente for ver, ó, eu vou dar um zoom, ainda assim está sendo muito difícil de se estabelecer algum tipo de relação, né, com a ocorrência de roubo ou não. No entanto, chama a atenção, não sei se chamou a atenção de vocês, mas chama mesmo a atenção de que essa coluna aqui aparentemente está se enchendo, né, de valores X com mais frequência do que as outras. Então, como todos esses dados que estão com o fundo azul dizem respeito à ocorrência de roubo do chocolate para a cobertura da vovó, significa que, muito provavelmente, esse carinha aqui, ó, que é o Gabriel, está envolvido com o roubo. Não é verdade? Chamou isso muita atenção dessa maneira. A gente vai constatar, vai ver se isso depois, vai ver depois se isso é verdade, né? Depois que eu passar pelos gráficos. Mas, pelo menos para mim, não há nenhuma outra coisa que me chame a atenção nesse momento, a não ser um número muito grande de ocorrências para o Gabriel. Possivelmente ele seja um dos ladrões, né? Qual a relevância, então, de a gente criar um gráfico sobre isso daqui? Vamos dar uma olhada aqui, ó, num segundo processo, né, dessa metodologia de análise, em que há a constituição de gráficos para isso. Será que os gráficos nos ajudam em alguma coisa, né? Por isso eu pergunto aqui, ó, o que se pode constatar olhando agora para a tabela? A gente chegou a essa conclusão, né? Gabriel tem algum envolvimento. Entende-se claramente, portanto, né, o quanto uma simples organização dos dados, ordenando de forma decrescente pela variável de análise, pode contribuir para uma resposta. Isso chama bastante atenção. Essa importância desse processo de organização dos dados. É lógico que essa é uma forma de organizar os dados. Existem N formas de organizar os dados de coletas diretas ou indiretas na estatística. E aí eu pergunto, né, já sabemos quem é o ladrãozinho? Eu diria que sim, pelo menos um deles, né? Por isso eu faço a pergunta aqui. Ele ou ela está sozinho ou sozinha? Certo? Então, como fui eu que coloquei os dados aqui, eu posso garantir para vocês que essa análise, ela te ajuda no sentido de identificar quem é o ladrãozinho, mas existe sim um segundo ladrão, e se vocês concordam comigo, olhando para isso daqui, não tem como saber quem é ele. Não é verdade? Então vamos para o próximo. Ó. E os gráficos? Que informação que eles nos trazem, né? Então eu menciono aqui, ó, olhando agora para o gráfico de barras correspondente aos dados de quando o roubo ocorreu, será que não conseguimos alguma informação extra? Talvez, vamos ver. Para isso montaremos uma tabela auxiliar, essa tabela aqui, né? Já vou mostrar ela, que nos permitirá montar o referido gráfico. Esse gráfico também é conhecido como histograma. Um histograma é gerado a partir de uma distribuição de frequência, ou seja, essa tabela auxiliar criada mostra uma distribuição da frequência com que o roubo ocorreu.
Seria possível, agora uma pergunta, né? Seria possível afirmar que Carina... Agora vamos dar uma olhadinha na distribuição de frequência. Ó. Então, aqui eles não estão ordenados, né? Mas nesse aspecto o gráfico nos ajuda muito, né? Mais do que complementa a informação da tabela, porque ele escancaradamente mostra que o Gabriel tem 30 presenças quando um roubo ocorreu, né? E as outras crianças têm bem menos. 11 o Antônio, 14 a Bianca, Carlos 15, né? Daniela 1, Érica, etc. Outros valores. A Karina aparece com 17 presenças, mas é a pergunta que eu faço. Ó. Seria possível afirmar que Karina é a outra criança que rouba o chocolate para a cobertura da vovó só porque ela é a segunda criança mais presente quando os roubos ocorrem? Fica esse questionamento. O que nós vamos fazer agora é verificar que informações complementares... É lógico que se eu fizesse um trabalho um pouco mais aprofundado em cima dessa tabela, né? A tabela é a mesma anterior, só que aqui, para facilitar minha contagem, eu troquei os x por números 1. Se eu fizesse essa mesma análise com relação... se eu fizesse um trabalho, vamos dizer assim, mais próximo, um pouco mais próximo para cada um deles, verificando se realmente das vezes em que, talvez isolando pela criança, cruzando a informação com a ocorrência, né, do roubo da cobertura, não sei, me parece que talvez eu conseguisse alguma informação adicional, mas dessa forma aqui não está muito fácil de encontrar informações e correlações adicionais. O legal da história é que se a gente colocar isso daqui para um algoritmo de perceptron, né, ou seja, um neurônio artificial somente, colocando cada uma dessas ocorrências, né, ou seja, cada netinho como sendo uma variável, né, ou seja, uma variável que vai ter um peso com relação à ocorrência ou não do roubo. Então, nós teríamos aqui 12 variáveis, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós encontramos, sim, informações adicionais a respeito dos dados. A primeira delas é essa informação não óbvia de quem mais estava, de fato, roubando juntamente com o Gabriel. Não necessariamente juntamente, ou seja, essa pessoa nem sabia, vamos dizer, que o Gabriel também roubava, né? E a segunda informação é uma informação oculta, que ela aparenta ser trivial, mas ela pode levar a outras conclusões a respeito dos dados. E o Perceptron tem essa capacidade. Exemplo de outros vários modelos e algoritmos de inteligência artificial e descoberta de conhecimento em base de dados, como data mining, algoritmos, né, de mineração de dados. Então eu vou fazer essa execução agora, tá? E já vou comentar o código do Perceptron lá dentro. Eu vou voltar para cá, portanto, ó. Vou selecionar toda essa minha matriz, todas essas minhas células, porque elas correspondem aos dados, né, da presença ou não dos netinhos da vovó na casa dela. Vou dar um page down para ir mais rápido. Selecionei todos, Ctrl C. E o que eu vou fazer agora? Ó? Eu não vou colar para dentro do código do programa, já vou mostrar o que ele faz, né? Mas é aqui que eu colei, ó. Eu simplesmente, até posso colar, eu vou apagar tudo isso daqui de novo. Dentro da seção Setup, no finalzinho da seção Setup, eu vou dar um del. Minha seção Setup ficou somente com as informações de inicialização. E aqui eu Ctrl V. Legal, trouxe tudo que estava da planilha para cá. O que eu tenho então? Ó? Comentando o código agora antes de executar. Se bem que, não, eu acho melhor a gente executar o código primeiro, a gente chega às conclusões e depois eu mostro o que foi feito. Então eu vou carregar. Ah, esqueci de mencionar que dessa vez não tem modelo de Fritzen, não tem nada, porque eu uso única e exclusivamente uma placa Arduino e um cabo USB. Na verdade agora não tem nenhum outro tipo de recurso, placa, protoboard, seja lá o que for, né? Sensor, etc. Está compilando. Carregando.
Está demorando um pouco para carregar. Geralmente quando demora eu costumo compilar de novo e carregar de novo. A placa ele reconheceu, não tem nenhum problema, eu acho. Compilação terminada, eu vou tentar carregar de novo. Ocorreu um erro enquanto o programa era carregado. Espera aí. Vou tentar carregar de novo. Estava dando um pouquinho de problema de memória, na verdade, não, mas agora tem sobrando. Eu tive que cortar umas linhas, então deve ser algum outro caso de reconhecimento de placa ou alguma coisa assim. Porque estava dando estouro de memória, eu tive que diminuir a quantidade de linhas da matriz e limitar em 120. Então aqui está certo, qualquer coisa a gente abre o Arduino e fecha o Arduino e abre de novo. Carregando. Carregado. Eu vou abrir o monitor serial. A primeira informação que ele vai me dar aqui, ó, são números aleatórios de peso. Ou seja, peso 3 para o primeiro netinho, peso 0 para o segundo, peso 1 para a terceira netinha e assim por diante. Para o terceiro netinho ou netinha. O que é interessante observar agora é que ele está gerando pesos para essas variáveis. Então, se a gente for ver, ó, tentar dar um zoom aqui, a gente vê que, por enquanto, pela análise que ele fez, depois eu vou explicar o código, o primeiro netinho está com peso 0,25 negativo, né? Isso varia muito rápido. Até é mais interessante a gente começar a execução de novo dele e fazer, no meio do laço de repetição, antes de ele exibir os valores ao final, um delay um pouquinho maior. Vou colocar aqui, não tem, na verdade não está esperando tempo nenhum, vamos colocar um delay de talvez 300 milissegundos. Eu vou carregar de novo. Vai ficar um pouco melhor para explicar o que ele está fazendo. O código, na verdade, é extremamente simples, muito mais simples que qualquer outro dos vídeos aqui do canal, uma vez que ele não usa nenhum outro componente eletrônico, né? Então, agora sim, carregou. Gerou novos números aleatórios, ó. A gente pode ver que a gente tem aqui o valor 2, né, para o primeiro peso do netinho Antônio, o valor 3 para o peso da netinha Bianca e assim por diante. Então, esses valores agora eles estão sendo calculados através da lógica do perceptron. Então a gente pode ver por enquanto que esse valor aqui, ó, bem aqui embaixo, né, ele está em menos 1 por enquanto. O da Bianca está em aproximadamente 0, menos 0,25, assim por diante. O terceiro netinho ele está em menos 0,5, o quarto em menos 3, o quinto em menos 0,75, menos 1, mais 5, esse aqui, ó, já deu um salto bastante grande, né? Para mais 4,25, depois eu tenho em torno de menos 1, menos 0,75, menos 0,25, o que eu consigo ler ali é menos 0,5, aqui tem mais 0,25 e esse aqui tem mais 2, ó, 2,50, ok? Vamos deixar ele terminar o processamento agora, para a gente verificar o que chama a atenção nesse caso. Eu vou deixar ele executar pelo menos por mais alguns segundos. Ó. Vamos ver se tem alguma coisa que está chamando a atenção, ou seja, que está sendo relevante com relação a esses números que ele está apresentando. Por uma questão muito simples, ó. É uma coisa que, se eu esquecer de falar depois, né? A lógica que foi implementada no Perceptron é de que se esse peso tender a ser negativo, ou seja, menos 1, menos 2, menos 1,5, menos 2,5, é que existe uma influência negativa do netinho, né? Nesse caso aqui, em todas essas colunas, a primeira coluna corresponde ao Antônio, a Bianca, a letra C é Carlos, né? Letra D é Daniela e assim por diante. Se o peso for negativo, significa que ele tem uma influência negativa na ocorrência do roubo. E é válido o contrário também. Se o peso for positivo, ele tem uma influência positiva na ocorrência do roubo. Então esses ajustes de peso que estão acontecendo aqui constantemente dentro do laço de repetição
né? São várias varreduras que estão sendo feitas, na verdade infinitas varreduras. Eu vou parar o código daqui a pouco porque ele está num loop infinito. Infinitas varreduras sobre o mesmo conjunto de dados até que o Perceptron encontre os pesos corretos que façam com que ele não erre nunca. No entanto, ele não vai encontrar esses pesos corretos que façam com que ele não erre nunca, porque o próprio Gabriel, que a gente descobriu já, né, revelando ele então, descobriu que ele era um dos ladrõezinhos, ele não roubava todas as vezes. Se ele roubasse todas as vezes, ficaria fácil. A gente, pela tabela, pelo gráfico, conseguiria saber de cara, né, que ele é o ladrão. O problema é que ele não roubava sempre. E o segundo ladrão que está acompanhando ele aqui também não rouba sempre. Então, existem essas duas características aí que dificultam tanto para uma análise por parte de um ser humano, quanto para a análise, né, dessa por parte do Perceptron. No entanto, eu já posso garantir para vocês que os resultados estão bem satisfatórios por enquanto. Ó. Então, eu vou paralisar a autorrolagem e vou dar um zoom. O que a gente pode ver, ó, deixa eu tentar me lembrar o nome dos netinhos aqui na ordem, que eu também não me lembro quais são eles. Por isso que eu coloquei em ordem alfabética para facilitar, eu inventei alguns nomes. Ó, então é Antônio, Bianca, Carlos, Daniela, Érica. Acho que eu vou deixar essa tela aqui e vou voltar para cá. Olha só, olha os números aqui, a gente chegou. Primeiro peso, Antônio, menos 1,25. Significa que ele está influenciando um pouco, porém negativamente. Possivelmente ele não tem influência no roubo. A Bianca, ela está positiva em 0,5. Né? O peso da presença dela na ocorrência do roubo está positivo em 0,5. Ainda assim é um valor pequeno. 0,25 da Carla ou Carlos, do Carlos, também é um valor pequeno. Esse aqui chama a atenção da Daniela, eu vou explicar depois o porquê. A gente viu que a Daniela, na verdade, apareceu em apenas uma ocorrência de roubo, mas não tem necessariamente a ver com isso, o fato dela estar com um peso negativo. Aqui nós temos 0,25, não chama muita atenção, menos 0,25 também não. Aqui nós temos sim o Gabriel, ou seja, confirmando a nossa suspeita, né, que já tínhamos pela nossa análise estatística, né, de que ele era uma das prováveis pessoas que estava roubando, e o algoritmo do Perceptron nos confirmou isso. Ó. Ele tem um peso muito grande comparado aos demais, positivamente para a ocorrência de roubo. Depois do Gabriel tem a Helena, menos 1,5, também é um valor negativo, portanto, possivelmente ela não tenha relação. 0,75, provavelmente não haja relação também, é um número muito baixo. Menos 1, na minha interpretação ainda é também um número baixo. Menos 1,5 igualmente, né? Mas chama atenção aqui do lado, que a última, que é a Laura, né? A última netinha, que é a Laura, também apareceu, e quem detectou isso foi o Perceptron. Pelas formas de tabela e gráfico estava difícil de se encontrar essa informação, que ela possui sim um impacto positivo, sua presença, né, tem um peso positivo para a ocorrência de roubo do chocolate da vovó. Ok? E eu já adianto para vocês então que sim, da forma como eu inseri os dados ali dentro, eu vou mostrar as respostas depois, tá? A Laura é sim a segunda criança que roubava o chocolate da vovó. Veja como o Perceptron chamou atenção para isso, né, na execução dele. Olha os pesos que ele deu para a presença do Gabriel e da Laura. Agora, a outra informação que ele descobriu e sobre a qual eu nem tinha falado desde o início do vídeo para vocês é essa daqui. Ó. Isso eu acho muito interessante. Eu preparei os dados de forma que a Daniela aparecesse em um dos roubos também, mas não é só isso. Sabe por que chamou tanto a atenção, vamos dizer assim, né, do algoritmo, no caso da Daniela? Não só é o fato dela não aparecer com frequência nos roubos, mas sim, isso eu preparei e deixei, é lógico que eu me induzi um pouco, né, a isso, apesar de ter dado certo, um caráter assim de aleatoriedade, né, para os xizinhos, mas eu fiz com que todas as vezes em que a Daniela estava presente na casa da vovó, todas as vezes, deixa eu verificar só confirmar uma coisa.
todas as vezes que a Daniela estava presente na casa da vovó. Não, desculpa, foi uma vez só. Ou seja, eu coloquei um número muito baixo. Eu ia colocar aqui uma situação em que ela nunca estivesse presente na presença de, vamos dizer assim, na ocorrência de um roubo. Nesse caso aqui, ó, foi, agora que eu estou me lembrando, foi uma vez só. Deixa eu pegar o gráfico de novo. Isso, foi uma vez só que ela esteve presente quando ocorreu o roubo. No entanto, eu estou me lembrando agora é que quando eu inseri os dados aqui também, ó, eu cuidei para que, nesse caso, a Daniela esteve presente somente aqui, ó. Daniela, ela esteve presente aqui. Tá ok. Não, então foi isso aí. Eu tô confundindo. Na verdade, antes da preparação dessa tabela, eu tinha feito eu tinha preparado de maneira que, se a Daniela estivesse presente, não teria havido roubo. Isso. Na verdade, agora, da forma como eu criei o vídeo e tal, né, como eu deixei a última tabela, eu tô vendo que quando ela estava presente, a Laura também estava. O Gabriel não, ó. O Gabriel não estava presente, no caso, nessa presença, mas a Laura estava. Então, por isso eu acabei marcando sim. Eu queria ter preparado a matriz, né, a tabela, de modo que a Daniela, quando estivesse presente, não acontecesse roubo. O que ia nos dar um valor apenas igual a zero nessa linha aqui, né? O valor igual a zero. De qualquer maneira, mesmo ela tendo estado presente quando a Laura cometeu um dos seus delitos, chama a atenção porque ela é uma pessoa que, quando presente, o roubo não ocorre. Então veja como o perceptron, ele não só, se a gente analisar aqui, a gente chega à conclusão de que a Daniela não rouba. Não é verdade? Por uma razão óbvia. Houve várias ocorrências de roubo, né? Houve um total de... aqui obviamente não dá para somar, né? Vamos ver quantas ocorrências de roubo que aconteceram. Então, são 41 menos 8 mais 1, né? Que ele começa na 8. Em 4, deixa eu ver. 41 menos 8 dá 33, né? Mais 1 são 34 ocorrências de roubo. E em apenas uma das vezes a Daniela estava presente. A informação óbvia que tem aqui é de que a Daniela não rouba. No entanto, o perceptron gerou para Daniela, vamos pegar aqui, ó, um valor negativo próximo de 5,75 ou próximo de 6, não só porque ela não rouba. Isso que é o curioso, é isso que ele encontrou para nós. Uma coisa que a gente não ia notar nos dados. Não é só o fato dela não roubar, e sim, quando ela está presente, o roubo não ocorre. Independentemente de o Gabriel estar presente ou não e de a Laura estar presente ou não. A gente pode ver, eu fiz isso, né, justamente para mostrar o seguinte, ó. Aqui, nesse caso, a Daniela estava presente, a Laura estava presente, que é a exceção que eu expliquei antes, né, e houve o roubo. Então, é o único caso. Poderia ter tirado isso dali, né, para deixar 100%, em 100% dos casos. Mas a gente vai ver que nos outros casos, né, vamos pegar aqui, ó, os dados na primeira tabela. Em todos os casos em que a Daniela está presente, nesse caso, o Gabriel está presente, não houve o roubo. Na segunda presença dela, o Gabriel não está presente, a Laura também, não houve roubo. Aqui, a Laura está presente. Ah, tá. Essa aqui é aquela em que a Laura está presente e houve roubo. Agora, em todas as outras, não vai acontecer roubo, mesmo que eu tenha presença de Gabriel e Laura. Aqui, por exemplo, Daniela está presente, a Laura também está. Não houve roubo. Desculpa, Daniela está presente, né? A Laura está, mas não houve roubo. Daniela está presente, ok, não houve roubo. Aqui ela está presente também,
aqui também, aqui também, célula 31, mais 38, não houve roubo também, 45, Daniela 48, nesse caso também é um caso em que a Daniela está presente, a Laura está presente também, então são 2 ou 3 casos agora junto com a Laura, um com o Gabriel, aqui também, onde mais que ela está presente? Aqui ela está presente junto com a Laura também, né? Aqui ela está presente junto com a Laura de novo, aqui ela está presente, mas não com Gabriel nem Laura, então tem, aqui deixa eu ver, não, aqui também não, aqui a Daniela está presente também, aqui também, aqui mais uma vez, ó, Daniela e Laura. Então a Daniela se fez presente em diversas situações, aqui também mais uma, Daniela e Laura, de ocorrência de roubo, né? Aqui, desculpa, ela se fez presente em poucas situações de ocorrência de roubo, mas muitas situações em que não houve roubo, fazendo com que aqui também, fazendo com que seja difícil de perceber, mas quando Daniela está presente, não ocorre roubo. Isso é difícil mas não é simplesmente porque, veja bem, não é somente o fato de a Daniela não roubar, mas é como se existisse uma correlação, né, da presença dela e da não ocorrência do roubo. Isso, analisando apenas a tabela ou os gráficos, é muito difícil de se perceber. É lógico que eu fiz isso intencionalmente, né, e misturei um pouco, até fiz uma exceção à regra, mas justamente para não deixar tão óbvio, certo? Então, essas são as 3 informações relevantes que esse processo nos dá. A primeira informação é o peso negativo da Daniela no roubo, não só porque ela não rouba, e sim porque sempre que ela está presente não há roubo, ok? Apenas com uma exceção, né, como a gente viu. A presença do Gabriel, né, nesse peso de 6,25 do Gabriel, ou seja, isso a gente já tinha constatado que realmente ele era um dos possíveis ladrões, e finalmente descobrindo também pelo Perceptron mais facilmente do que pela análise da tabela do gráfico que a Laura também rouba, né, da vovó. Então aqui, ó, eu vou, para finalizar essa etapa, mostrar as respostas, então, que eu já tinha escrito, ó. Os ladrões são o Gabriel e a Laura. Gabriel foi à casa da vovó 40 vezes, mas só roubou em 30 dessas vezes. O que significa que eu poderia ter colocado nas 40 vezes, mas ficaria mais óbvio e, portanto, mais fácil ainda para o Perceptron identificar esses pesos positivos do Gabriel. A Laura foi à casa da vovó 24 vezes, mas só roubou em 8. Eu coloquei em 1/3 das vezes, justamente para não ficar tão escancarado, né? Ele acabou ficando difícil, mas foi fácil para o Perceptron para ele descobrir essa informação. No exemplo, ela estava presente em 10 ocasiões em que houve roubo, porém, em 2, Gabriel também estava. E foi ele quem roubou, né? Na minha ideia, quando eu marquei os 2, eu disse, não, peraí, vamos fazer de conta então que quem roubou dessa vez foi o Gabriel. E aí sim, finalmente, sempre que Daniela está presente, não ocorre roubo, com exceção de uma das vezes. Até não era para, como eu expliquei antes, né? Eu não ia colocar que ela estivesse presente numa das ocorrências de roubo, mas ela estava. Então eu vou fazer a correção aqui, ó. Somente em uma vez, somente em uma vez que Daniela estava presente, ocorreu roubo. Agora, qual que é a lógica que existe, né, nessa correlação? Essa é uma informação oculta, é uma informação que estava escondida nessa base de dados, porque somente em uma vez que Daniela estava presente ocorreu roubo. Agora, sei lá, se ela levava as crianças para brincar em outro lugar e fazia com que o roubo não acontecesse, se a Daniela trazia chocolates de presente para essas crianças, não se sabe, entende? Essa seria uma questão a ser investigada, ok? Vamos passar então agora para uma análise do código. É bem rápida porque, afinal de contas,
o código é bastante simples. Então, eu tenho aqui a declaração da minha matriz. Ela é uma matriz de 120 linhas, né, por 13 colunas. Esse aqui, esse N, né, quem já conhece um pouquinho dos outros vídeos do Perceptron, é a nossa chamada taxa de aprendizagem, ou seja, ela vai aumentar ou diminuir de acordo com o erro, que a gente vai ver depois, em 0,25 o aprendizado, seja para mais ou para menos. Isso implica em um percentual igual a 0,25, portanto, de aumento ou de diminuição no número do peso, né? Que vai nos dar a resposta do quanto cada variável ou cada netinho enfim, pesa nesse processo. Uma variável I como contadora e a variável erro, da qual eu vou falar depois. E os pesos, então, esse peso 00 seria o peso do primeiro netinho lá, o Antônio, depois a Bianca, né? O Carlos e assim por diante. Então eu tenho 12, ó. Desculpa, 11, né? Vai de 0 a 11, portanto 12. A saída é a saída do Perceptron, similar aos outros vídeos. Até vou deixar na descrição desse vídeo um link para aquele exemplo do Perceptron super simples, para quem não conhece o Perceptron ainda, para começar de repente vendo ele para saber o que vem a ser a saída e assim por diante, né? Então aqui eu tenho o Serial Begin, para poder mostrar os valores no monitor serial. Random Seed Analog Grids a 0, né? Que é necessário para que haja a randomização dos valores aqui no início. Daria para começar com valores fixos, mas eu sempre uso valores randômicos. Aqui no caso ele está escolhendo valores randômicos para os pesos, né, entre 0 e 4, portanto são 5 valores entre 0 e 4. Poderia ser entre 0 e 10, qualquer outro intervalo. 0 a 11, né? Aqui eu imprimo os valores randômicos na tela, também não é necessário. Dou um delay de 10 segundos, tá? E aqui eu tenho aquele Ctrl V que foi trazido da planilha eletrônica. Então eu jogo aquela matriz toda para cá e esses dados então vão ser analisados a partir daqui. O programa já está terminando, né? Está começando e está terminando, está entrando no looping. Então eu vou varrer toda essa minha matriz, né? As 120 linhas dessa minha matriz, fazendo o quê? Fazendo o cálculo da lógica do Perceptron. Eu vou calcular a saída. Eu pego o peso atual do Antônio, no caso, né? Da variável Antônio ou do Antônio, multiplico pelo valor que foi guardado lá dentro da matriz, somo isso com o peso da Bianca, né? Multiplicado pelo valor da matriz que corresponde à presença dela ou não, né? Na casa da vovó, no caso aqui o peso 2, que corresponde ao terceiro netinho, que é o Carlos, e assim por diante. Ó. Então tem uma equação, né, um comando bastante grande aqui, que termina lá na variável P11, que é o peso do 12º netinho nesse caso. Agora a lógica é muito simples. Ó. Se eu assumo que não vai dar erro, né, ou seja, erro igual a 0. No entanto, eu verifico. Se a minha saída for maior ou igual a 0, eu estou assumindo que quando a saída for maior ou igual a 0, significa que houve roubo. Portanto, se o conteúdo da última posição da matriz, que é a posição 12, né? Nesse caso, ó, vamos voltar um pouquinho para cá. Aqui nos dados, eu tenho a seguinte informação. Ó. Aqui, isso aqui eu não falei para vocês antes. Se estiver em branco, eu atribuo para a matriz o valor, na última posição, ó, o valor 0. Matriz de índice 0,12 recebe 0. E quando houve roubo, como é o caso aqui embaixo, ó, eu atribuo para a matriz o valor 1. Portanto, é 0 quando não houve o roubo e 1 quando houve roubo. Esses valores foram arbitrários, eu que estabeleci. E aí, nesse caso aqui, do programa, eu faço o seguinte teste. Se a saída for maior ou igual a 0, significa que o Perceptron entendeu que houve roubo. Mas, quando essa saída é maior ou igual a 0 e o que tinha guardado na última posição da matriz foi 0, significa que ele errou. Como era 0, ele deveria ter, se ele tivesse acertado, encontrado a saída menor que 0. Então essa aqui é uma situação de erro em que ele erra, ele pensa que houve erro, porque a saída deu maior ou igual a 0, mas não houve.
O que a gente precisa fazer nos pesos, portanto? A gente precisa diminuir e empurrar um pouquinho para baixo. Então, como é que a gente empurra para baixo através da fórmula matemática? Multiplicando por menos 1. Esse é o cálculo que vai ser feito logo abaixo. Aqui é a mesma coisa ao contrário, né? Ou seja, se a saída for menor que zero, é porque o Perceptron entendeu que não houve roubo. Mas se o conteúdo da matriz de índice I da determinada linha que está sendo analisada na posição 12 foi 1, significa que ocorreu de fato roubo. Então ele entendeu que não houve roubo, mas ocorreu roubo. Portanto, ele errou também. Agora, eu vou mudar o peso do erro para 1, para que esse número, porque todos os pesos, né, se eles tinham um valor negativo, esse erro vai ser empurrado para cima agora. A gente vai ter vamos dizer assim, é como se os pesos fossem empurrados para cima, tivesse um peso positivo agora, né? Ao contrário do que aconteceu antes. Ó. Antes eles foram empurrados para baixo. Então aqui, ó, eu testo. Então, se ele encontrou seja um erro para empurrar para baixo, um erro para empurrar para cima, né, eu modifico, essa é a lógica principal do Perceptron, né? O próprio peso vai ser o próprio peso de cada uma das crianças vai ser alterado, levando-se em conta o valor que ele tinha, somando-se com aquela taxa de aprendizado de 0,25, né? Pode ser outros valores também colocados que funcionam também. Mas o erro, aqui que vem o caso, né? Se esse valor aqui, ó, era negativo, um erro com valor negativo, ele vai, no caso, ser multiplicado, né, pelo valor que estava presente na matriz, multiplicado pelo erro e pela taxa de aprendizado e somado com o valor anterior. Então, ora, cada um dos pesos vai ser ajustado um pouquinho mais para cima. Se ele era negativo, ele vai ficar um pouquinho mais perto do positivo, ou mesmo alternando para o valor positivo, dependendo dos valores, ou o contrário, ou ele vai ser empurrado para baixo, até que haja uma minimização da ocorrência desses erros, né? E, finalmente, talvez um possível resultado, inclusive, né? Com uma taxa de acerto aceitável, etc. Né? A gente parou o processamento lá, quando eles nos trouxeram já pesos que nos chamavam a atenção. Então, isso é feito para todas as 12 variáveis, e aqui, simplesmente, eu estou mandando imprimir. Então, aqui eu imprimo um sinalzinho de mais, o próprio valor, e são aqueles todos valores que a gente vê ao final da execução, né? Enfim, enquanto o programa está sendo executado. Eu espero ter sido claro. Na verdade, os objetivos, né, foram bastante claros aí no início do vídeo. É claro que essa é uma forma interessante, um exemplo simples e curioso, de certa forma, de aproximar as pessoas, né, que estão aprendendo estatística básica, por exemplo, de um modelo computacional ou de um algoritmo de inteligência artificial, né, de uma maneira prática. Eu espero ter conseguido isso e, é claro, qualquer sugestão, qualquer ideia que é sempre bem-vinda, e agradeço muito pela atenção de vocês. Fico à disposição através do meu canal. Obrigado por terem assistido.